Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje, dia 15 de novembro de 2025, vamos nos aprofundar no tema caráter, mais especificamente na couraça muscular do caráter. Isso é uma contribuição de William Reich, como queiram, e que foi um discípulo de Freud. Freud o considerava seu discípulo mais brilhante. Não vou me aprofundar na história dele, tá? Mas o caráter, ele começou a ser estudado por Freud, sim, foi estudado também pelo seu colega Gustav Jung, Carl Gustav Jung, né? E eu tive a oportunidade de estudar mais profundamente a contribuição de Reich, que Reich ele não só descreve a formação do caráter, mas também como ele pode ser tratado. Então, o caráter é algo que pode melhorar o caráter de uma pessoa, com terapia especializada nesse assunto, tá? Este vídeo, ele visa principalmente médicos, psicólogos, terapeutas de modo geral. O público em geral pode assistir, então vamos ver o quanto que eu consigo trazer para vocês de informação útil para que vocês melhorem suas vidas e as vidas dos seus pacientes, tá? Bom, então, um pouquinho de história. Eu tive a oportunidade de visitar o consultório de Sigmund Freud em Londres, e eu achei muito curioso que ao lado do divã onde Freud atendia seus pacientes, os pacientes do Freud ficavam deitados e ele ficava sentado atrás do paciente. Tinha a cabeça de Siddhartha Gautama, o Buda. Achei interessante isso. Isso foi cerca de quase 20 anos atrás. Ainda existe, faz parte do museu do Freud lá em Londres. Então, se vocês tiverem a oportunidade de irem lá, vocês vão ver isso. E o seu colega, o Jung, ele se interessava muito por temas do Oriente. E eu acho curioso que o Reich, ele, quando ele desenvolveu a teoria da estrutura muscular do caráter, ele dividiu assim, no organismo em 7 zonas de bloqueio, que coincidentemente são as mesmas dos chakras do hinduísmo, da yoga. Eu falo yoga, eu não falo yoga, não, tá? Como querem alguns aqui. Bom, então, o que o Reich descobriu, assim, em termos de couraça muscular do caráter? Ele descobriu o seguinte: quando nós sofremos um ferimento, por exemplo, a gente corta o organismo com uma faca, e aonde esse organismo foi ferido, há uma contração. E essa contração, ela ocorre para diminuir sangramento. E o Reich descobriu que quando nós sofremos um ferimento emocional, a parte do corpo que é ferida emocionalmente, ela também se contrai. E
A ferida da facada, ela, assim que o tecido cicatriza, o tecido relaxa. Não há mais perigo de sangramento, então aquela região relaxa, fica só cicatriz. Agora, quando a ferida é emocional, é diferente. Enquanto essa ferida não se curar, aquela região fica permanentemente tensa. Então, essa é uma das explicações pelas quais nós temos falhas em nossa postura. Então, a gente olhando para nós mesmos no espelho, num vídeo que é melhor ainda, ou a gente olhando pessoas na rua, a gente vê falhas de postura. Então, uma das explicações é essa pessoa passou por um trauma, esse trauma não se curou, e essa pessoa fica com essa região tensa, contraída, tá? Então, ele também notou que quando essa região relaxa, então quando a gente faz um tratamento e a região contraída por causa de uma emoção dolorosa, antiga, quando essa região relaxa, vem à consciência ou sobe à consciência esse conteúdo. Então a pessoa revivencia a dor. Então, Reich descobriu que quando a gente sofre um ferimento emocional e a gente não cura essa agressão que a gente sofreu, essa agressão ela fica guardada nos porões do nosso inconsciente à custa de contrações musculares permanentes. E essas contrações só vão relaxar quando essa ferida se curar. Isso até me faz lembrar as experiências de quase morte que as pessoas veem a vida passar, né, os melhores momentos, pelo menos. Então, na experiência de quase morte, há um relaxamento da musculatura do organismo todo. Bom, então, o que acontece? Quando a gente sofre, então, essa emoção negativa, dolorida, traumática, ela pode nos afetar nos 7 anéis de couraça, que o Reich fala. Então, o que é isso? Nós temos aqui em volta do nosso organismo anéis musculares, que tem essa função de bloquear no nosso inconsciente as memórias doloridas as quais nós armazenamos no nosso inconsciente. Então, quando uma criança vê uma cena de violência, então ela pode gerar contrações musculares permanentes no globo ocular. Então, quando essa criança vê outras situações de violência, ela pode ter contrações nos seus maxilares, a posição dos dentes, a garganta, tórax, coluna vertebral, até a pelvis, as pernas, os pés. Então, todas essas regiões podem ficar
marcadas por contrações musculares crônicas. E, então, isso é a estrutura da couraça muscular do caráter, que são essas contrações musculares que nos impedem de sentirmos certas coisas e nos impedem também de respirar melhor, nos impedem de respirar plenamente, nos impedem de respirarmos da melhor forma que o momento está pedindo. Nos impedem de perceber visualmente as coisas, nos impedem de perceber auditivamente os sons, de perceber de forma crítica, nos impedem ou nos levam a termos compulsão para ingerirmos determinados alimentos. Então, o que é compulsão? Compulsão é quando você sente uma vontade de fazer alguma coisa, mas essa vontade não é sua, ela foi enfiada dentro de você. Então, de alguma forma, alguém fez com que, em certas situações, você tivesse vontade de fazer certas coisas. Então, compulsão é quando você sente vontade de fazer alguma coisa e essa vontade não é sua. Essa vontade foi colocada dentro de você. Isso geralmente de uma forma violenta, né? Então aí se cabe vocês, se vocês quiserem, deixarem aí nos comentários o que vocês percebem de você. E obsessão também já é semelhante, né? Mas só que a diferença é que na obsessão essa vontade é exagerada e é uma vontade realmente sua. E tem também o distúrbio obsessivo-compulsivo, que é quando juntam as duas coisas. Então, isso ocorre muito na gente por causa das deformações de caráter da gente. Então, quando nós nascemos, a vida intrauterina, ela nos proporciona a formação de nossa têmpera. Essa têmpera, ela pode ser melhorada através da alimentação, de exercícios. O caráter, ele pode ser melhorado também como? Através da introspecção, através de você praticar meditação, e através a forma mais segura é quando você tem um bom terapeuta, e esse terapeuta, então, ele trabalha a forma como você se comporta. E até uma coisa legal agora é o seguinte: como reconhecer um bom terapeuta? Então vamos dizer que você teve problemas e aí o terapeuta detecta que seu pai ou sua mãe tem responsabilidade em coisas ruins da sua vida. Aí ele fala para você: mas seu pai isso, sua mãe aquilo. E aí então ele acaba criando uma animosidade entre o cliente e os causadores de certos problemas. A forma como o Reich aborda essa questão é diferente. Ele, ao invés de ficar analisando como é que as pessoas se comportam em relação ao paciente, ele trabalha a dificuldade ou o impedimento que o paciente tem para perceber o que acontece a seu redor, o que as pessoas fazem com ele, as coisas que ele faz com ele mesmo. Então, é uma terapia, assim, potencialmente bem mais saudável e de efeitos mais rápidos.
Então a gente vê, assim, quem faz uma terapia freudiana fica 20 anos lá no divã, falando e não melhora nada, ou melhora muito pouco. Já ao contrário, os pacientes que seguem essa técnica do Reich, eles têm um desenvolvimento mais rápido. E depois de Reich, também surgiram outras técnicas que são muito interessantes, como, por exemplo, a técnica do Moreno, o psicodrama, que pode ser acoplada a Reich. Nós temos também uma técnica psicanalítica que surgiu lá nos Estados Unidos, acho que foi Steiner que fez, que é a análise transacional. Inclusive a análise transacional parece que saiu de moda, e eu entendo que saiu de moda porque os terapeutas que a faziam não sabiam certas coisas que o Reich percebeu. Então, o que o Reich percebeu, isso agora é muito importante para você que é psicólogo, psiquiatra, é a importância de se trabalhar a transferência negativa, ou seja, tudo aquilo que o paciente não gosta em você médico, em você psiquiatra, em você psicoterapeuta, tá? Então fica a dica aí, deem atenção a essa questão da transferência negativa, tá? O Reich afirmava, e na minha experiência também eu vi isso, é quando a gente consegue os melhores avanços para o paciente. Bom, então agora a estrutura do caráter. Então, o que é o caráter? O caráter é a forma como você lida com as situações. Então, se você precisar tirar um objeto de cima da mesa e colocar em cima da pia, a forma como você faz isso é a expressão do seu caráter. O caráter é a forma como você lida com as coisas. Então, popularmente se fala, fulano não tem caráter. Ele tem caráter. O caráter dele pode ser de má qualidade, mas tem. Todos nós temos caráter, o nosso caráter. E a notícia boa é que o caráter pode ser melhorado, tá? Vídeo é uma forma muito interessante de você perceber coisas do seu caráter. Assim, quando você se olha no vídeo, você percebe coisas interessantes que podem levá-lo a reflexões, tá? Então é interessante observar como é que você respira, se o ar está entrando e saindo pela narina direita, pela narina esquerda, o tipo de alimento que você gosta. Então, por quê? Porque aqueles alimentos, isso é uma tese minha, né? A gente gosta dos alimentos que têm as substâncias químicas necessárias para manter a nossa estrutura de caráter. Então, é a forma como nós nos alimentamos e bebemos, e também buscamos outros alimentos, alimentos emocionais também, né? A forma como nós nos relacionamos conosco mesmo e com outros seres, sejam pessoas ou animais. Bom, então, basicamente, essa era a contribuição que eu quis trazer para vocês sobre a origem, a história e a fisiologia do caráter. E dúvidas, deixem aqui embaixo para a gente se aprofundar, pode ser muito interessante. Se quiserem que eu aborde outros problemas também. E deixem o seu like, o gostei ou não gostei. E se gostarem, mande para outras pessoas, principalmente pessoas estudiosas que gostam desses assuntos, tá bom? Então,
Parabéns para quem conseguiu chegar até aqui. Se você conseguiu chegar até aqui, você é uma pessoa diferenciada, positivamente. Legal, parabéns.